No vídeo de hoje nós vamos falar sobre qual o valor máximo que você pode pegar em um empréstimo. Assim que pensamos na possibilidade de solicitar um empréstimo pessoal, é comum que muitas dúvidas, medos e inseguranças façam parte desse processo, não é mesmo? Afinal, ainda existem muitas informações que não são compartilhadas e normalmente esse pedido de empréstimo é feito no momento em que estamos com muitas dívidas, esperando uma solução para quitá-las. Mas fazer um empréstimo ainda é uma das melhores soluções do mercado para quem deseja ter acesso a boas condições de pagamento, juros menores e parcelas facilitadas, seja para quitar dívidas, investir em um negócio ou pagar os estudos. Outra dúvida muito comum para as pessoas que se encontram em uma dessas posições é: qual o valor máximo que posso solicitar no empréstimo? Se você deseja saber mais sobre isso, fique até o final desse vídeo e entenda melhor sobre esse assunto. Empréstimo consignado, o que significa? O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito que está disponível no mercado para as pessoas que buscam maneiras de se estabilizar financeiramente novamente. Isso porque, nessa modalidade, as parcelas são descontadas da folha de pagamento ou do benefício que recebe. Para contratar esse tipo de empréstimo, é necessário que a pessoa tenha uma renda mensal comprovada e ele pode ser solicitado por pensionistas, aposentados, beneficiários do PBC, militares, beneficiários do Auxílio Brasil e servidores públicos. Essa opção é bem simples de ser contratada, afinal os bancos e instituições financeiras possuem uma garantia maior sobre a possível inadimplência, pois o desconto é feito diretamente em folha. Assim, as condições apresentadas são mais vantajosas do que outras modalidades de crédito, mesmo que existam outras opções no mercado com taxa de juros menores e os prazos maiores para o pagamento. Solicite o seu empréstimo clicando no link da descrição. Então vamos falar sobre os tipos de empréstimo pessoal além do consignado. Como eu disse, o empréstimo consignado é uma modalidade de crédito pessoal, mas também existem outras opções disponíveis no mercado para que você possa escolher a que mais se encaixa nos seus objetivos, no seu orçamento e na sua realidade. Penhora de bens. Esse é um recurso que concede crédito com base em garantias, ou seja, os solicitantes podem oferecer carros, joias e imóveis, por exemplo, como objetos de garantia. Todos esses objetos passam por uma análise da instituição financeira para saber se são qualificados para penhora de bens. Os valores são definidos a partir do momento em que o empréstimo é liberado pela instituição. É importante lembrar que, nessa modalidade, o bem apresentado como garantia pode ser tomado pelo banco ou instituição financeira, caso haja inadimplência sobre os pagamentos. Além disso, durante a avaliação feita, é possível que o valor do bem seja menor do que ele realmente vale no mercado. Nos empréstimos com penhor de joias, por exemplo, o valor liberado pode ser oferecido mesmo que haja negativação nos órgãos. Já no empréstimo com penhor de carros ou imóveis, uma pesquisa sobre a restrição do nome é feita. Mesmo que essa modalidade de empréstimo pessoal seja bem tentadora, é necessário tomar cuidado na contratação. Isso porque, mesmo as taxas de juros sendo mais baixas, caso as parcelas não sejam pagas 30 dias depois do vencimento, o bem pode ser penhorado e levado a leilão. Além disso, se a pessoa que solicitou esse tipo de empréstimo quiser vender o bem, o valor arrecadado é destinado para pagar o empréstimo feito. Nessa modalidade, ainda é necessário comprovar a renda, para que o banco tenha certeza de que a pessoa possui condições de fazer os pagamentos mensais. O interessante é que haja um planejamento financeiro antes de fazer essa solicitação, para evitar riscos. Cartão de crédito. Se você possui um cartão de crédito rotativo, saiba que existem duas opções no momento de pagar a fatura. Pagar o valor mínimo que é estabelecido ou o valor total que foi gasto. Quando você paga o valor mínimo, acontece um empréstimo de forma automática, ou seja, o valor que restou fica pela operadora. Além disso, os juros serão definidos conforme o mercado e cobrados no próximo mês da fatura. Mas saiba que não existem vantagens sobre essa modalidade de crédito, justamente porque as taxas são bem altas, fazendo com que você perca o controle do orçamento. Crédito pessoal online. Essa modalidade de crédito pessoal não é tão antiga e possui muitas características parecidas com o empréstimo pessoal comum. A grande diferença é que nessa modalidade o crédito é oferecido por empresas que atuam no ambiente virtual. Isso significa que todo o processo é feito de forma online, sem que você precise ir até uma agência física e pessoalmente para isso. Quando falamos sobre os juros, é possível que as taxas sejam bem menores do que as de empresas físicas. Isso acontece porque toda a operação é feita a partir de computadores, fazendo com que alguns custos não sejam arcados
pelas empresas, como a manutenção das agências, o aluguel e outras despesas. Mas é importante lembrar que nessa modalidade, por ser feita de forma online, é comum que a análise de crédito feita seja mais exigente para que os valores sejam liberados. Cheque especial. Essa modalidade de crédito, pessoal, é bem parecida com o empréstimo comum, sobre as vantagens e desvantagens de cada um. O que diferencia essas opções é que no cheque especial você não precisa contratar. Isso porque as instituições financeiras e bancos liberam o cheque especial como um limite que já está embutido, para que o cliente possa utilizá-lo como preferir. Mas é importante se atentar aos juros que são cobrados, pois normalmente costumam ser bem altos. Então, qual o valor máximo para solicitar um empréstimo? Depois de conhecer melhor sobre o que é um empréstimo e quais os tipos mais comuns disponíveis no mercado, vamos falar sobre uma dúvida comum entre os clientes. Qual que é o valor máximo que eu posso pegar em um empréstimo? Existe algo chamado margem consignável, que eu vou explicar com mais detalhes agora. Ela representa o valor máximo que pode ser descontado do benefício ou do salário da pessoa que está solicitando o empréstimo. Mas essa margem não significa que é possível pegar qualquer valor de empréstimo. Com isso, podemos dizer que existe um valor máximo para pegar um empréstimo consignado, ou seja, um teto em que é liberado para as pessoas no momento da contratação. Esse valor que é concedido pelos bancos não é limitado por lei, mas está relacionado à política de crédito que cada instituição financeira possui. Isso significa que, na prática, todos os bancos e instituições financeiras possuem a liberdade de definir qual será a quantidade de crédito a ser liberado pela pessoa que está solicitando, levando alguns pontos em consideração, é claro. Justamente por isso, é importante que você pesquise as ofertas que estão disponíveis no mercado em diferentes instituições financeiras, seja para comportar as taxas de juros, as condições de pagamento e os valores que são liberados por cada uma delas. Mas afinal, o que é margem consignável? A margem consignável é um dos principais pontos a serem considerados durante a contratação de um empréstimo, onde as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento. Ela está relacionada a um percentual da renda que pode ser comprometida com o pagamento das parcelas do empréstimo feito. Existem muitas regras que foram definidas no ano de 2022 sobre as margens consignáveis para contratar empréstimos, seja para beneficiários do INSS, para cartão consignado de benefício ou cartão de crédito consignado. Para os trabalhadores seletistas, por exemplo, é possível comprometer até 40% do seu salário com o pagamento das parcelas do empréstimo feito. Já os servidores públicos possuem a margem consignável de até 40% da sua remuneração mensal, assim como os militares e os pensionistas. Na prática, isso significa que a pessoa que possui uma renda de R$2.000 por mês, a margem consignável conforme o convênio seria de R$900 para os pensionistas e aposentados, R$800 para os servidores públicos e R$800 para os trabalhadores em regime CLT. Todos esses valores são o valor máximo que pode ser comprometido todos os meses, seja do benefício ou do salário, para pagar as parcelas do empréstimo consignado, seja de qualquer opção disponível no mercado. O que pode influenciar no valor máximo liberado para o empréstimo? Como eu disse anteriormente, existem muitos pontos que são levados em consideração no momento de definir qual será o valor máximo a ser liberado no empréstimo consignado. Além da margem consignável e dos prazos para os pagamentos serem efetuados, um dos pontos levados em consideração é a idade, ou seja, quanto maior a idade do solicitante, menor será o valor disponibilizado para empréstimo. Se uma pessoa com 55 anos aposentada quer solicitar um empréstimo, o valor será mais alto do que uma pessoa aposentada com 80 anos, por exemplo. Outro ponto muito importante que influencia no crédito liberado pela instituição financeira é o benefício consignável, ou seja, conforme o tipo de benefício escolhido, é possível que a pessoa tenha acesso a valores diferentes que podem ser liberados. Com isso, podemos dizer que cada banco possui critérios diferentes e cada instituição possui um valor máximo que será liberado no empréstimo. Além disso, também existem outros pontos que são levados em consideração, como por exemplo, o tempo de cliente no banco. Quanto maior o tempo que você é cliente no banco, maiores são as chances de conseguir fazer com que o limite de crédito aprovado seja maior. Para que isso seja possível, também é importante que você seja um cliente com histórico bom de pagamento e tenha um nome limpo. Com isso, no momento de pegar um empréstimo, o gerente irá fazer um levantamento de todos os seus extratos bancários e verificar se sua situação é boa ou não. Feito isso, um valor de crédito será solicitado e conforme você ganha a confiança do seu banco, os valores passam a ser mais altos. Clientes bons pagadores. Existem muitos perfis de clientes nos bancos, aqueles que pagam suas contas em dia e aqueles que são mais inadimplentes com as suas dívidas. Se você costuma fazer negócio com seu gerente, já deve saber que o seu perfil é de um cliente bom pagador, ou seja, que honra com seus compromissos, pagam suas contas em dia e que possui o nome limpo e quitaram todas suas parcelas de possíveis empréstimos anteriores. Isso significa que caso seu nome esteja negativado, as chances de conseguir solicitar um empréstimo são bem menores. Mas, se você consegue pagar
pagar suas contas com o seu salário e ainda economizar, é possível que os valores disponibilizados sejam maiores. Não existe um padrão, mesmo que existam dicas que podem facilitar a solicitação de um empréstimo ou até mesmo valores mais altos, é importante lembrar que não existe um padrão e muito menos regras sobre isso. Isso porque todos os valores que são concedidos pelas instituições financeiras e bancos estão de acordo com o perfil do cliente e os valores disponibilizados por eles comumente. Isso também vai depender do momento econômico em que o país esteja vivendo. Nos momentos em que o crédito é menor, os valores disponibilizados para os empréstimos também são menores, quando comparados a outros períodos da economia. Quantidade de parcelas e juros. Outro ponto que influencia muito o valor máximo do empréstimo que você pode pegar é a quantidade de parcelas e também as taxas de juros. Uma das melhores dicas é sempre avaliar se você possui capacidade de fazer o pagamento das parcelas que deseja pegar. Você pode comparar as melhores taxas oferecidas por diferentes bancos e escolher a que mais é atrativa conforme a sua realidade. Caso o seu histórico seja positivo no seu banco, mas ainda assim você encontrou condições melhores em outra instituição financeira, você ainda pode oferecer uma oferta para o seu gerente e observar se eles cobrem os valores para que o seu empréstimo seja feito lá. Se planeje para solicitar um empréstimo. Para solicitar um empréstimo pessoal, mesmo que seja uma opção de crédito facilitada no mercado, é importante que você tenha um bom planejamento financeiro. Afinal, ele é utilizado normalmente para quitar dívidas emergenciais, não é mesmo? Por conta disso, é importante que você leve em consideração alguns pontos. Não é necessário comunicar ao banco qual será a finalidade do crédito, mas você precisa ter isso definido na sua mente, mesmo que pareça óbvio. Ter um objetivo definido faz com que você solicite um crédito essencial para lidar com o seu compromisso, seja comprar um carro, fazer uma reforma na casa ou outra finalidade. Assim você pesquisa com detalhes todos os custos que estarão envolvidos para solicitar um empréstimo de forma consciente. Como o valor das parcelas do empréstimo devem ser pagas todos os meses, saiba que uma parte do seu orçamento estará destinada a isso. Então, antes de fechar o negócio, veja se você possui capacidade de arcar com esses valores sem prejudicar sua saúde financeira. Uma dica muito importante é analisar qual a data para pagar as parcelas. Sempre que puder, pague os valores de forma antecipada para evitar juros altos. Tente liquidar o empréstimo o quanto antes e não deixe de arcar com seus compromissos. Isso vai fazer com que você tenha o seu orçamento livre de dívidas o quanto antes e com estabilidade. É possível solicitar novos empréstimos caso você precise. Faça uma simulação agora mesmo. Clique no link da descrição. Lembre-se sempre também de pensar sobre os períodos de contratação, fazendo com que o seu orçamento fique comprometido apenas por um tempo. E depois disso, os valores não precisarão ser pagos mais. Então, como solicitar um empréstimo? A solicitação de um empréstimo pessoal é bem simples de ser feita, sem muita burocracia. Muitas empresas solicitam o CPF e o RG no momento da contratação. Além disso, outros documentos também podem ser solicitados, como o comprovante de residência, por exemplo. Com esses documentos em mãos, a instituição financeira vai fazer uma análise de crédito, ou seja, avaliar os documentos e os dados do solicitante, e então oferecer uma oferta de crédito. Esse crédito será oferecido conforme a capacidade que a pessoa possui em pagar os valores já com os juros contabilizados. Como dissemos, cada empresa possui um critério para avaliar a quantidade de crédito que será liberada. Para solicitar, basta ser maior de 18 anos e apresentar toda a documentação pedida. Todos os profissionais podem pedir um empréstimo, sejam públicos, autônomos ou privados. Escolha a melhor instituição para fazer a contratação. Um dos grandes motivos que levam as pessoas a solicitar um empréstimo pessoal é pela urgência, pelas condições que são apresentadas e pela facilidade de cada empresa. Com isso, para que você possa tomar a decisão com segurança, o grande segredo é pesquisar por esses detalhes em diversas instituições financeiras e bancos. Não acho que apenas em instituições financeiras grandes no mercado é que você vai conseguir boas condições ou que pode solicitar apenas onde possui conta aberta. Isso faz com que você perca boas oportunidades de negociar juros menores, que fazem total diferença no valor pago. É preciso ter muito cuidado, principalmente sobre as condições oferecidas na internet. Afinal, existem muitas empresas que não possuem liberação para oferecer crédito, fazendo com que você caia em um golpe. Sempre se atente às garantias, condições, taxas oferecidas. Além disso, a comprovação de renda é algo necessário pelas instituições sérias. Pesquise o tempo de atuação no mercado e reputação da empresa para evitar fraudes. Aqui na Quero Financiar você tem acesso às melhores condições e taxas do mercado. Solicite uma simulação de empréstimo agora mesmo e fale conosco. Clique no link da descrição para você conseguir fazer a sua solicitação de empréstimo.